Eu acho que esses slides eu já enviei para vocês, né, para os representantes na aula passada. Verifiquem, porque senão eu preciso mandar agora, tá? Mas vocês Já conseguem ver os slides aí? Estão vendo? estamos vendo e já foi enviado também. Eu enviei também para o meu pessoal. Ótimo. Então vamos lá. Bom dia a Bom todos. dia, professor. Olá, Franciele, tudo bem com você? Desculpa. Tudo, professor. Muito bom. Então Boa vamos aula. iniciar. Obrigado. Vamos lá. Então, isso aqui é só uma chamada nossa, né, para que nós tenhamos a sequência da aula. Então, em caráter introdutório, nós vamos relembrar, né, que na última atividade, ou na última aula, nós falamos a respeito dos paradigmas da ciência, né? Então, nós sabemos que quando vamos elaborar uma pesquisa científica, nós precisamos escolher um modelo que deverá ser seguido, tá? E o livro digital de vocês, ele trouxe 3 modelos ou 3 paradigmas científicos. O positivismo, o segundo, o estruturalismo, e o terceiro, o materialismo dialético. Então, vocês deverão, né, fazer aí a pesquisa e vocês devem inserir no trabalho de vocês, né, um desses paradigmas. Vocês vão escolher, né, um desses paradigmas para realizar a atividade de pesquisa de vocês. E vocês vão ser orientados por esses paradigmas para redigir o trabalho que vocês devem realizar, né? Então, é como se vocês, na escolha do paradigma, vocês estabelecessem um molde para o trabalho que vocês vão desenvolver, né? Então, guardem em mente, né, que vocês deverão optar ou pelo paradigma positivista, ou pelo paradigma estruturalista, ou pelo paradigma do materialismo dialético, né? E nós vimos, com relação a essas 3 linhas, né, a esses 3 modelos, algumas características e podemos fazer diferenciações entre, né? Então, nós sabemos que o positivismo científico, ele vai nos orientar segundo regras específicas da ciência, regras que nós devemos seguir para a realização de uma pesquisa. Assim como as ciências naturais, elas têm algumas regras, né, que estão baseadas na observação e na experimentação. As ciências sociais, elas também possuem regras específicas que estão baseadas, né, nesta observação e num empirismo, né? Nós devemos, então, nos preocupar em testar, né, aquilo que nós estamos estudando, pesquisando. Nós deveremos testar numa realidade social. Os estruturalistas, eles vão nos dizer que nós deveremos encarar, né, os fatos sociais de uma outra forma, permitindo com que
esses fatos sociais, eles demonstrem como é que eles ocorrem, né? Então, nós vamos aí analisar, né, observando cuidadosamente os comportamentos, as relações em sociedade, para que nós possamos entender o que esses comportamentos, essas relações demonstram como regra social. Então, os estruturalistas, eles não vão partir de uma regra para fazer a sua pesquisa. Eles vão observar aquilo que está, né, presente nas relações sociais e verificar, então, quais são essas regras, né, nas relações sociais. Cada grupo social mantém as suas regras, estabelece vínculos entre si. Então, pela análise do estruturalismo, nós vamos ter que parar e observar esses grupos sociais para nós podermos retirar destas observações as regras que os grupos criaram para se relacionarem. E, finalmente, nós vamos ter o materialismo dialético, que é um outro paradigma das ciências sociais. O materialismo dialético, ele nos exatamente desta relação que nós estabelecemos com o material, né? As relações humanas, elas estão centradas em relações materiais. Nós, quando, não é, nos relacionamos, damos um valor, não é, muito grande àqueles bens que nós, não é, trocamos nessas nossas relações. E, por isso, as pessoas começam a se transformar em coisas. E nós vamos perceber, então, que essas transformações ou essas coisificações das pessoas em objetos, elas foram criações de um período histórico. Nós, não impregnados. Existem sociedades, existem grupos sociais que não estão, não é, fundamentados no materialismo. E, portanto, é necessário conhecer a história, né? Como é que nós fomos construindo, ao longo do tempo, determinadas relações sociais. E vamos perceber, então, que essas relações que são vividas hoje, né, elas foram criadas pelo próprio homem. Por isso que se fala em uma história. A história é aquilo que o homem, né, vai construindo com o passar do tempo. E nesta relação histórica, nós temos, né, aí um movimento que é dialético, né? Nós um movimento que é aparentemente contraditório. Existem oposições, né, nas relações sociais. Algumas pessoas, elas têm ideias, né, e comportamentos que são opostos a outros comportamentos e a outras ideias das outras pessoas. Então, nós percebemos que há uma relação, né, entre uma tese, uma antítese
que é a contradição desta tese, e isso importa numa uma relação dinâmica, né? Existe sempre uma ação nessas oposições. E nessas, né, relações dialéticas, nós vamos chegar ao resultado que tem a tendência a ser um resultado superior, mais positivo. Por quê? Porque essas contradições, elas nos permitirão pensar melhor, né? Quando eu escuto uma crítica a meu respeito e eu paro, né, para analisar esta crítica, eu posso aí melhorar as minhas relações. Eu posso, né, verificar se a ideia que é contrária, ela não traz algo melhor para mim, né? Então, eu posso evoluir, eu posso me desenvolver nesse relacionamento dialético. Então, são esses os 3 paradigmas que o livro digital de vocês coloca para a pesquisa nas ciências sociais. E aí vocês devem começar a fixar um desses paradigmas, porque escolheram e aplicar o projeto de pesquisa de vocês. Mas isso a gente vai ver no final, tá bem? Alguma questão até agora no que nós falamos? Alguém ainda está em dúvida com relação a esses paradigmas? Todos Não, entenderam tudo? professor. Tá Sem tudo dúvidas. claro? Oi. É o Rodrigo, professor. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo. Bom dia a Sim. todos aí também. Bom dia ao senhor. Sim. Diga. Professor, é sobre a dúvida sobre o projeto de pesquisa. A gente tem que fazer, a gente pode fazer que nem o anterior, falar sobre um tema tipo. Não. Eu vou dar as não, né? orientações, Rodrigo. Não. Eu vou dar as orientações. Na realidade, tá. nós vamos continuar aquele trabalho que nós estávamos fazendo no primeiro bimestre. Então, o nosso projeto ele só vai ser finalizado quando nós cumprirmos todas as etapas da sua elaboração. Nós fizemos uma parte e agora nós vamos continuar, né, a fazer o projeto. Então, nós ainda não acabamos. Então, não é um novo trabalho. Professor. É uma É o mesmo. Sim, tá mas bom, nós tá vamos certo. continuar. Entendido? Sim. Ok? Sim. Muito bem. Maravilha. Sim. Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. Agora, além de nós, né, estabelecermos um paradigma, nós vamos nos preocupar com 2 modalidades, né, da pesquisa. As pesquisas, né, elas podem ser classificadas em pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas, né? E o que significa a pesquisa qualitativa? Por que nós pensamos em realizar uma pesquisa qualitativa? Alguém tem uma ideia a respeito do que é essa pesquisa qualitativa? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor, a gente está ouvindo. Então, alguém pode me dizer, olha, eu quando verifico esta nomenclatura, né, essa denominação qualitativa, eu me lembro da palavra tal. O que vocês lembram quando vocês observam isso?
Hum? Não conseguem observar. Professor, a qualitativa, Sim. na, na pré-aula eu fiz a leitura e, pelo meu entendimento, é aquela que você não vai verificar por meio de uma forma matemática, né? Então, ela qualitativa vem mais um pouco de qualidade também. Aí são coisas que não pode ser quantificada, não tem a ver com uma relação matemática, em forma de gráfico, essas coisas. Uhum. E um exemplo você pode me dar, Ana Lúcia? Ana Lúcia, você pode me dar um exemplo? Eu estou pensando em algum aqui, professor. Uhum. Se vocês observarem aí no slide, vocês vão verificar, né, o livro digital de vocês justamente, né, a respeito desta pesquisa qualitativa. E olhem o que está escrito aí no slide. Referimos-nos a um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensivo do fenômeno, né? Então, nós vamos realizar a pesquisa qualitativa quando nós procuramos compreender, né, o fenômeno social que nós estamos analisando, não é? E vocês têm aqui, né, a menção, né, que existem aí trilhas ou caminhos que requerem um olhar mais atento. Por isso que nós nos referimos a uma qualidade, né? Porque nós precisamos ter aí uma sensibilidade nessa análise, né? Um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso do observador ou do pesquisador diante dos fenômenos que que se apresentam a ele, né? E aí, como é que nós vamos fazer essa escolha pela pesquisa qualitativa? Eu tenho que observar, então, o que eu pretendo pesquisar, não é isso? E, de acordo com o meu objeto de pesquisa, eu posso definir, então, se eu vou seguir a pesquisa qualitativa, não é? Ou vou optar pela pesquisa quantitativa. Ou eu ainda posso empregando modalidades, né? E aí? Professor, Ah, então a pesquisa qualitativa é quando você tem uma pergunta e tem uma resposta mais direta, mais concreta, seria isso? a qualitativa? É. Não, ao contrário. Ah, tá. Por isso que o olhar deve ser um olhar, como ele diz aqui, mais atento do pesquisador. E Então, aí, veja, no segundo parágrafo, vocês têm uma ideia aqui do Minayo, olha. O que está escrito nesse segundo parágrafo do slide? Ela trabalha com o universo de significados, de motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. Então, perceba, segundo o Minayo, qualitativa, ela, né, ela não pode ser traduzida em números, em quantidade, não é? Por quê?
Porque ela trabalha com significados. O que significa dizer isso? Que nós vamos ter aí uma série de símbolos, né? Nós vamos ter motivos. Então, se formos, por exemplo, avaliar ou pesquisar a violência, né? A princípio, nós vamos ter uma ideia, né, da violência por números. Eu posso quantificar a violência? Posso, né? Eu posso dizer assim, olha, nos bairros tais, tais e tais em São Paulo, eu tenho mais violência. O que eu estou fazendo? Eu estou quantificando, porque eu consegui expressar em números de violência. Aconteceram tantos homicídios, né? Tantas lesões corporais, né? E assim por diante. Então, eu estou traduzindo a violência em números, eu estou quantificando. Porém, na análise qualitativa, eu vou verificar, né, que esta violência, ela tem um significado. Não existe simplesmente a violência pela violência, né? Eu tenho que entender, então, na análise qualitativa, qual é o significado da violência. Por quê, né? Qual é o motivo desta violência? O que causa esta violência? Né? E existem aí, né, crenças, valores que estão relacionados com essas relações tão violentas? Diga, quem está falando? A Maria Luísa. Oi, Mariana. Vamos ver se eu entendi. Então, assim, a pesquisa qualitativa, você pesquisa também ali o comportamento de uma certa região, de um certo grupo de pessoas que levam ela a fazer tal coisa. Sim. Seria isso? Sim, porque eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu estou fazendo uma pesquisa no Campo Limpo, no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. E o bairro do Campo Limpo, pelas estatísticas, ele é um bairro violento. Muito bem. Eu tenho esta informação, mas eu não esclareço, né, o porquê que o Campo Limpo é um bairro violento. Não é suficiente eu dizer, olha, o Campo Limpo é um bairro violento. Isso é suficiente? Eu passei alguma informação assim, relevante? Não. Eu apenas fiz uma constatação com base nas estatísticas, né? As estatísticas dizem que o Campo Limpo é um bairro violento. Muito bem, né? Isto acrescentou para mim algo? O Brasil, ele tem muitas violências. O mundo inteiro, né? Nós temos aí regiões muito violentas. Tudo bem. Eu posso identificar quais são essas regiões? Tá, tudo bom. Mas me interessa saber o significado dessa violência. Por quê? Qual é o motivo? Existe um motivo? Existem vários motivos a respeito desta violência? Né? E aí, então, eu passo a uma pesquisa qualitativa. Né? Eu vou me preocupar em observar, né, as relações sociais no Campo Limpo para que eu possa compreender, né, a razão desta violência. Por que que as pessoas agem, né, de forma violenta no Campo Limpo? Aí eu estou realizando uma pesquisa qualitativa. Porque eu não vou encontrar aí, né, números. Eu tenho que fazer uma abordagem, né, em que eu passe, por exemplo, para valores, né? Será que os valores
que estão presentes nos moradores do Campo Limpo, eles são valores que envolvem, vamos dizer assim, disputas, que envolvem concorrência, que envolve uma competição, né? E as pessoas, então, estão o tempo todo procurando, né, destruir umas às outras, né? Quais são as atitudes dessas pessoas que moram na região do Campo Limpo? Isso, então, é algo que o pesquisador avaliar de forma mais cuidadosa. Então, quando ele faz, né, esta abordagem, ele está optando por uma pesquisa qualitativa. Não sei se ficou melhor na nossa cabeça essa relação. O que vocês acham? É o Rodrigo de novo, novamente. Oi, Rodrigo. Seria valores econômicos indevidos? Valores econômicos indevidos? O que você quer dizer com isso? Me explica aí. Eu fiz um projeto pré-pesquisa. Uhum. Aí eu fiz sobre extorsão. Então, relacionou muito a valores indevidas econômicas. Sim, mas aí não é propriamente simplesmente você me afirma. Existem nas extorsões valores indevidos, mas isso que você está me apontando é o que caracteriza a extorsão. Agora eu quero saber por que acontecem as extorsões. Porque as pessoas, elas querem extorquir, né, dinheiro de outras pessoas. Isso é o que eu pretendo analisar na pesquisa qualitativa, entende? Existe o crime de extorsão? Existe. Ele está caracterizado, né, por esses valores econômicos que são obtidos de forma indevida. Sim, isto é característica da extorsão. Mas, quando eu faço a pesquisa qualitativa, eu quero saber qual é a razão que leva as pessoas, né, qual o motivo que leva as pessoas a praticar a extorsão. E aí eu tenho que ver são as crenças, as aspirações, né, os valores que essas pessoas trazem. Valores aí a gente vai associar a ideia de virtude, vamos dizer assim, né? Quais são as qualidades, as virtudes, né? Ou nós vamos ver aí do outro lado os defeitos, né? Quais são, vamos dizer assim, as dificuldades que as pessoas trazem para que elas tenham uma prática extorsiva. E é isso que se chama pesquisa qualitativa. Eu posso, por exemplo, né, fazer uma análise, eu quero pesquisar e pretendo, né, comprovar que nós temos que liberar o abortamento no Brasil, né? E aí eu vou passar a analisar as estatísticas. Olha, tantos casos, né? O abortamento foi praticado e acabaram sendo, né, feitos de uma forma indevida, uma forma ilegal, e o resultado foi a morte de muitas mulheres. Isso é uma pesquisa que está se voltando para uma quantificação. Eu tenho números estatísticos a respeito do abortamento no Brasil. Mas isso não me é suficiente, né? Eu preciso descobrir o motivo, né,
pela existência de tantas situações de abortamento. Qual é este motivo? Né? Isso está aí representando valores dessa sociedade. Né? Então, por que as mulheres são levadas ao abortamento? É uma situação que envolve crenças aí, por exemplo, né? Crenças, e essas crenças envolvem inclusive crenças religiosas, né? Será que as mulheres ou as famílias ou, né, as pessoas que escolhem determinada crença religiosa, elas praticam mais o abortamento do que outras, por exemplo, que até mesmo não apresentam nenhuma crença religiosa, né? E, né, como é que essas atitudes, elas são realizadas, né? Quais são as práticas que envolvem o abortamento? Eu tenho aí, então, uma relação com outros grupos da sociedade, porque eu vou analisar não só a pessoa que pratica o abortamento, mas eu vou ter quem são os médicos, né? Quem são os enfermeiros, quem são as clínicas, né? Ou os hospitais que praticam, né, esses atos. Então, eu vou precisar fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, porque simplesmente afirmar que o número de abortamentos ele é alto, né, no Brasil, e por isso eu preciso legalizar esse abortamento, não é suficiente. Entendido isso? Ou não? Sim, professor. Tá? Sim, professor. Ok? Tá? Professor, Oi, Vanessa. Diga. então na pesquisa qualitativa, ela não ajuda a gente a tomar uma decisão. Como assim? Ai, peraí, deixa eu tentar Qual é a explicar. decisão? Ela, por exemplo, num debate, eu poderia dizer que um debate ocorre pesquisa qualitativa, porque cada um tem uma opinião, certo? Se eu estiver errado, você vai me corrigindo. Tá bom. Cada um tem uma opinião Uhum. e existe várias conclusões para um debate. Ou seja, a Vanessa acha. Um exemplo, a internet. O que a Vanessa acha da internet? Eu acho que a internet é lenta. O Itino acha que a internet é rápida. Então, cada um tem uma opinião. Então, ela só ajuda a gente a entender, mas não é nada concreto, não é nada cientificamente provado. Seria isso? Não. Porque nós estamos falando em ciência. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai tentar, né, demonstrar o que existe, né, para fundamentar as afirmações. A internet rápida ou a internet ela é lenta. Então, eu tenho aí duas ideias que são absolutamente opostas, não é isso? Então, E aí eu tenho que saber quais são, né, os fundamentos de cada uma dessas ideias. Então, por que você afirmou que a internet ela é lenta, ou por que você afirma que a internet é rápida? É porque eu li, né, que existem as estatísticas, e as estatísticas elas já fizeram a quantificação da lentidão ou da rapidez. Tudo bem, muito bom. Mas eu gostaria de explicar que quando eu falo sobre, né, a rapidez e a lentidão, eu também estou envolvendo aqui alguns valores, algumas aspirações. A internet, ela pode ser
rápida ou pode ser lenta, de acordo com a minha avaliação, né? Eu sou um profissional que uso, né, a internet, por exemplo, nas minhas atividades profissionais, e eu preciso sempre que essa internet seja muito rápida, porque a minha atividade profissional, ela exige essa rapidez. Então, aí eu já estou fazendo uma outra avaliação, que não está fundamentada em números, mas eu estou me baseando nas aspirações dos usuários com relação à internet ou à velocidade da internet. Se eu sou, né, alguém que usa a internet para apenas bater papo, né? Eu não tenho muita coisa para fazer durante o dia, eu vou lá para a internet e eu fico na internet batendo papo, né? Então, as minhas aspirações são diferentes. A velocidade, para mim, ela não tem tanta relevância. Eu quero apenas uma conexão. Se eu estiver conectado, né, eu estou satisfeito. Então, a internet, para mim, não tem esta variação entre internet rápida ou lenta. O que eu quero é estar conectado. Então, aqui você está fazendo já uma avaliação qualitativa sobre essas, né, velocidades da internet. Você pode fazer uma avaliação com relação ao psiquismo, né, dos usuários. Por que que as pessoas precisam de tanta rapidez na internet, né? Será que essas pessoas elas têm na sua mente aí alguma manifestação de umas ansiedades, neuroses, né? Então eu preciso estar sempre conectado e eu tenho que estar respondendo as minhas mensagens assim imediatamente, como é que, né, para realizar as coisas. Então você está fazendo uma avaliação da velocidade da internet, não por uma série de números, mas você está aqui abordando um significado para esta velocidade, né? Olha, na realidade, o que nós conseguimos constatar é que os usuários da internet, eles são pessoas que são extremamente ansiosas. Então, eles caem num ritmo de ansiedade, né? E cada vez que eles, né, estão ali conectados, eles querem trabalhar cada vez mais informações, informações mais rápidas, né? E processar essas informações de uma maneira mais rápida, o que leva à exigência sempre de uma velocidade que nunca é uma velocidade satisfatória. O que você está fazendo? Você está qualitativa. Quais são os motivos, né, que levam as pessoas a falarem sobre a velocidade da internet? Então, a velocidade da internet em si, ela não tem um significado. Mas o que existe por trás desta velocidade da internet, né? Entendido isso, Vanessa, ou não? Entendido, professor. Acho que eu entendi, sim. Tá? Se nós formos para o lado da administração, né? Eu estou analisando aí uma espécie de gestão de uma empresa, né? Olha, essa empresa tal, ela tem as seguintes regras de gestão. E aí, a produtividade, eu vou medi-las por determinado segmento da empresa, por determinados setores. Quais são os mais produtivos? Você está fazendo uma pesquisa baseada em números. Sim. Quais são os mais produtivos? Muito bom. Agora, você quer saber o motivo, né? Por que que esses setores são mais produtivos que outros setores? Então, agora você está fazendo uma pesquisa qualitativa.
Entendi. Então, Alguma coisa, né, leva a alguns setores serem mais produtivos que outros. O então que que leva? Então, é como na administração, eu vou pesquisar sobre o RH, e lá no RH eu vou coletar todos os dados e depois eu vou fazer a análise desses dados. Seria isso, então? Sim, mas você vai fazer uma análise nesses dados, né, na forma, usando a técnica da pesquisa qualitativa. Sim, sim. Porque você vai ter que saber qual é o motivo desta produtividade, Sim. da falta de produtividade. Será que as pessoas que estão em determinado setor da empresa, eles têm, né, alguma crença aí que impede, né, esta produtividade? Ou eles têm crenças, né, que já promovem a produtividade, né? E eles têm aspirações que são diferentes das aspirações de um outro setor, né? Eles querem crescer na empresa, eles querem, né, se desenvolver. Então, isso significa que você está agora observando comportamentos, valores, né, sentimentos, e você não vai poder fazer a transformação disso em números, né? Se eu Entendi. perguntar para você, Vanessa, olha, quantas ódios você durante o dia? Você vai dizer assim, professor, eu sinto ódio 3 vezes ao dia. Aí eu pergunto, Vanessa, qual é a intensidade do seu ódio? Aí você vai me dizer, professor, o meu ódio é 30%. Aí eu digo 30% em relação a quê? Como é que você mede o seu ódio, né? Ou então eu vou perguntar, Vanessa, quantas relações de amor você estabelece por dia? Aí você diz, professor, eu sou uma pessoa muito amorosa. Então, eu desenvolvo entre 80% e 90% de relações amorosas no meu dia, né? Aí eu digo, Vanessa, e como que é que você quantifica o amor, né? Você tem como me explicar isso? Não. Não, né? Então, você está aqui no campo da pesquisa qualitativa. Por quê? Você está falando a respeito de valores, né? E os motivos que levam você a odiar ou amar, né, durante o seu dia. Então, isso aqui envolve uma observação, né? Quais são as atitudes que a Vanessa, vamos dizer assim, desenvolve, né, por meio do ódio? Por que que ela tem raiva? Aí eu vou dizer assim, a Vanessa tem raiva quando ela está com sono. Então, se ela estiver com sono, ela está com raiva. A Vanessa tem raiva quando ela tem fome, né? Ela ainda não almoçou, então ela começa a ficar muito irritada. Então, vamos deixar a Vanessa se alimentar, porque a raiva passa, né? Ou a Vanessa, ela fica com raiva quando ela tem contas para pagar. Então, se ela recebe uma conta para pagar, aquilo ali provoca uma raiva. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, porque eu quero identificar o motivo pelo qual a Vanessa desenvolve ou a raiva ou a amorosidade. Entendido? Entendido, professor. Obrigada. Não estou buscando quantas vezes a Vanessa reagiu com raiva ou com amorosidade, mas eu quero saber o motivo desta raiva ou o motivo desta amorosidade. Entendido? Entendido, sim. Obrigada. Tá? Alguma dúvida a respeito aí da abordagem qualitativa, gente?
Uhum. Ô, professor, então a abordagem qualitativa, ela, Uhum. no caso, seria um complemento à quantitativa, vamos dizer assim. Ou eu posso Porque fazer você só a pega qualitativa. assim. Eu faço Porque quando uma você fez escolha. os exemplos, aí você Uhum. pegou, né, com base nos números que vem da quantitativa, e aí depois você falou que você pega um olhar por trás, uma coisa que Sim, não se. falei com os números, né, para distinguirem uma da outra. Mas vocês podem usar as duas, né? Vocês têm os números que demonstram um comportamento, mas vocês podem, né, identificar o motivo, né, o fundamento dessa demonstração em números. E quando vocês vão para essa análise, vocês estão se fixando na pesquisa qualitativa, né? Ou simplesmente eu quero só fazer análise dessas crenças, desses valores, dessas atitudes, né? Digamos que eu escolha falar sobre a felicidade, né? A minha pesquisa é sobre felicidade. Como é que eu vou abordar a felicidade? Eu posso identificar quantas pessoas são fazendo uma som, né? Então, eu vou colocar umas pessoas ali na saída do metrô e elas vão perguntar para as pessoas que estão entrando e saindo: você é feliz? Você não é feliz? As pessoas vão responder e eu tenho números aí. Porém, isso não é o meu propósito na pesquisa, né? Eu quero saber o que significa esta felicidade. Os números de quantas pessoas são felizes ou não vai aí ou não vão me esclarecer nada sobre a minha pesquisa. Eu quero saber, né, o que é a felicidade. Então eu preciso aí verificar junto às pessoas que disseram que são felizes qual é o significado dessa felicidade, né? Por que elas são felizes? Qual é o motivo dessa felicidade? Quais são as crenças, né, que essas pessoas trazem? Então, às vezes, de acordo com o meu objeto de pesquisa, eu posso fazer apenas uma pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela não vai ser adequada. Ela pode ser empregada? Pode, mas não será adequada para a minha pesquisa, né? Eu posso identificar que existem crimes que são praticados no campo limpo, né? Isso é, vamos dizer assim, um dado para mim. O percentual de homicídios, o percentual de lesões corporais, o percentual de violência contra a mulher, são dados que são estatísticos lá. Mas eu quero identificar, né, o significado desta violência no campo limpo. Por que que existe violência no campo limpo? Quais são os, né, desta limpo? O que as pessoas acreditam e quais são os valores dessas pessoas que praticam esses atos de violência no campo limpo? Entende? Então, de acordo com o objeto da minha pesquisa, eu posso ter aí a técnica utilizada mais, né, propriamente qualitativa ou mais quantitativa. Ou eu posso usar as duas, não me impede, né? Eu quero saber os dados e depois dos dados eu vou buscar o significado, né, desses dados. Porque só o dado, ele não me traz, né, grandes informações. Certo isso?
eu posso fazer, por exemplo, né, uma análise agora, né, nessa situação que nós nos encontramos, de empresas, né, elas estão solicitando ajuda do governo. Isso são dados em números. Então, digamos que na região de São Paulo, do município, eu tenha, né, vamos dizer assim, 100 mil empresas que solicitaram ajuda do governo. Tá? Sim, então é um dado. Porém, eu quero saber o motivo que levou essas empresas, né, a pedir ajuda do governo. Então, eu preciso fazer uma pesquisa qualitativa. Né? Eu tenho que identificar quais foram as necessidades desse pedido de ajuda aí. Né? Quais são as aspirações dessas empresas, né? O que elas visam recebendo a ajuda do governo, o que elas têm como proposta para se desenvolver. Valores, não esqueçam que valores, né? É uma pessoa jurídica, mas ela apresenta valores aí, né? Então, aí eu já estou fazendo o quê? Uma pesquisa qualitativa, né? Certo isso ou não? Sim, Professor professor. Egídio, Diga. dia. Oi, Ed Carlos, tudo bem? Eu poderia, me corrigir se eu estiver errado, eu poderia fazer uma comparação a esse cenário atual, por exemplo, de algumas empresas que, devido ao Covid, eles têm investido e feito vários produtos, assim como a empresa IP fez um monte de álcool em gel e distribuiu, fizeram grandes doações, e eu poderia fazer essa pesquisa qualitativa para saber se realmente eles têm alguns motivos, se seriam um significado mais humanista, ou se eles têm apenas estão atrás de valores perante a sociedade e o governo, fazendo esse tipo de Sim, doação. Isso poderia ser uma pesquisa isso, qualitativa? pesquisa qualitativa. Então, você quer saber o que existe por trás das doações. Então, eu doei, né, em produtos aí 5 milhões, 10 milhões. Muito bem, são números, né? São dados estatísticos. Eu doei mais do que a outra empresa, né? Algumas empresas doaram mais, outras doaram menos. Muito bem, são dados estatísticos. Mas eu quero saber o que há por trás desses valores monetários, né, da moeda nas doações. As empresas doam porque elas têm algum interesse econômico na doação, né? Porque, a princípio, quando eu falo em doação, eu não peço nada em troca, né? Doar é um ato espontâneo, né? E é um ato que a outra parte não precisa, né, fazer nenhuma retribuição. Então, por que a empresa ela fez a doação? Né? Isso, para mim, assim, é meio estranho, porque a empresa ela tem como objetivo o lucro, né? E como é que agora ela vai abrir mão desse lucro e fazer essas doações? Para mim tem alguma coisa que não está muito claro. Então eu vou fazer uma pesquisa qualitativa. Eu quero identificar os motivos dessas doações. Entendido isso ou não? Muito claro. Tá? Né? Então eu vou fazer uma pesquisa sobre os grafiteiros no Campo Limpo. Né? Existe um alto índice de grafite aí no Campo Limpo. E aí eu digo, olha, eu acho que as pessoas no Campo Limpo elas já nascem grafiteiras, porque tem muito grafite, pode ser essa a razão. Só que
além dos números, eu quero saber o que significa o grafite. Qual é o símbolo disso? Né? Então, eu vou partir para uma pesquisa qualitativa. Né? Quais são os motivos que levam as pessoas a grafitarem? Né? E percebam que com isso, né, nessa pesquisa qualitativa, a gente vai derrubando muitos tabus, né? A gente vai derrubando muitos mitos, muitos preconceitos que nós trazemos, né? Porque a gente vai buscar aí o fundamento das relações sociais, né? Então, por que você pratica tal ato? Eu quero entender, né, essa prática. E aí eu posso, então, compreender melhor a realidade, né, sem falamento antecipado. Entendido isso? Ou não? Entendido. Entendido. É um motivo que muitos antes não conseguiam, só sabiam julgar, e hoje dá para saber fazer uma pesquisa qualitativa mostrando que alguns só queriam mostrar expressões, né? Sim. Se eu fizer, por exemplo, uma abordagem positivista, né, eu vou partir de um pressuposto aí, olha, todos os grafiteiros, eles são contraventores, né? Eles são contra a lei. E aí eu vou avaliar os números, né? Eu digo, né, que realmente o grafite ele suja a cidade e ele é algo contra a estética social, tudo. Isso é uma abordagem positivista. Por quê? Porque eu já estou partindo, né, de alguns pressupostos para analisar o grafite. Agora, digamos que eu vou à pesquisa estruturalista, né? Eu vou aí acompanhar os grafiteiros. Como é que eles se organizam e como é que eles planejam fazer os grafites. Eu não sei o que significa, mas eu preciso primeiro entender como é que eles se relacionam, né? E por isso eu vou fazer uma abordagem pelo paradigma estruturalista. Eu tenho que observar o comportamento dos grafiteiros para eu saber que regras existem nesses grupos aí. Eu não entendo muito bem, né? Para mim, eu só vejo o resultado, mas por trás, né, daqueles grafites que a gente vê pela rua aí, existem uma série de símbolos, de significados, de aspirações, de crenças. Tenho que primeiro observá-los, né? E depois que eu observar esses comportamentos, é que eu vou verificar como é que eles se comportam, né? Quais são as relações que eles desenvolvem. E se eu for para análise pelo paradigma do materialismo dialético, aí eu vou então colocar toda a relação histórica, né? Como é que surgiram os grafites na história, né? Onde, em que local surgiram os primeiros grafites na história? E havia alguma relação do grafite com as relações materiais na produção dessas sociedades, né? Foram em sociedades que se organizam propriedade e com o, né? E o grafite ele representa uma forma de protesto, né, contra essas relações tão materializadas, né? Então eu fiz a mesma pesquisa, eu usei
né, para cada uma das minhas análises um paradigma diferente, né? E além disso, eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque eu quero saber um significado, um motivo, uma aspiração que existe nessas pessoas que fazem o grafite. Certo isso? Ou não? Certo. Tá? Vamos então ver aí a pesquisa quantitativa, né? O que é uma pesquisa quantitativa? Na pesquisa quantitativa, né, eu tenho paradigmas que, como coloca ali o livro digital de vocês, valorizam a objetividade e o controle científico, né? Então, aqui eu já estou trabalhando de uma outra forma, né? Eu não tenho interesse em estender, né, a discussão científica. Eu estou preocupado com o quê? A objetividade. Então, eu quero saber, por exemplo, quantas pessoas estão praticando o isolamento social e quantas pessoas não estão praticando o isolamento social. O meu objeto, ele só está preocupado em analisar, né, a quantidade de pessoas em isolamento social. É uma questão objetiva? É. Eu faço uma sondagem. Eu vou para as ruas e eu faço uma verificação, né? Quantos veículos tem, como é que estão os transportes públicos, né? Quantas pessoas mais ou menos eu consegui contabilizar, e aí eu chego a uma conclusão, olha, 50% pratica o isolamento e os outros 50% não praticam. Ou então 45% pratica o isolamento, né? 55% não pratica o isolamento. Entendido isso? Né? Por que eu quero saber desses percentuais? Para fazer um controle, né? Então aí eu posso estabelecer algumas medidas, né, de isolamento social, já que o isolamento não acontece, né, segundo os dados, né, da pesquisa que eu fiz, então eu vou ter que tomar algumas atitudes para, né, controlar esse isolamento. Desculpem. Certo isso? Ok ou não? Percebam que aqui ele está justamente colocando que a pesquisa quantitativa ela está baseada no positivismo, né? Porque eu vou ter aí a análise social apenas, né, daquela realidade objetiva, ou seja, daquilo que eu consigo observar superficialmente, independentemente das crenças individuais, não é? E aí eu tenho uma análise, vamos dizer assim, por cima. O que me interessa agora? Realmente estabelecer, olha, tem isolamento, qual desse isolamento e como é que eu vou, então, promover, né, o isolamento ou a abertura, né, desse isolamento. São dados objetivos. Então, eu estou ali fazendo uma análise apenas de uma situação em sua superficialidade. Eu não quero aprofundar, né, a respeito do isolamento. Olha, por que você não pratica o isolamento? Não é esse o meu propósito. Tá? Eu só quero saber os dados. Quantas pessoas estão na rua,
quantas pessoas não estão na rua. Estão entendendo a diferença? Ou não? Sim. Tá? Sim. Ok? Então, eu quero saber quantas empresas pediram, né, o auxílio do governo. Qual é o meu interesse? Só saber quantas pessoas estão, né, solicitando o auxílio. Por quê? Fazer um planejamento, né, e verificar qual é o valor que eu posso disponibilizar de acordo com o número de empresas que solicitaram o auxílio do governo. São perguntas mais objetivas, né? Claras e curtas, né? Que você tem uma única resposta e ponto. Uhum. Exatamente. Exatamente. Okay. Tá? Então, eu quero saber, né, quantos crimes são praticados por mês no Campo Limpo, né? E, olha, tem em média aí, né, 100 homicídios por mês no Campo Limpo. E aí, o que eu faço? Então, vamos mandar a polícia lá para o Campo Limpo, né? E aí, esses homicídios, eles vão ser de queda, né? Então, eu quero estabelecer um controle aqui. A minha proposta na minha pesquisa, né? Então, eu sou um representante do Estado, eu estou fazendo uma pesquisa científica sobre a violência. E os dados, né, da pesquisa dizem que são praticados 100 homicídios no Campo Limpo por mês. Então, eu já sei que eu tenho que direcionar o número de policiais militares em maior, né, quantidade para o Campo Limpo, porque eu quero que abaixe, né, a violência. Então, eu vou reprimir esta violência. Isso é uma análise positivista, né? Eu já sei como é que eu vou reduzir a violência, né? Eu vou mandar um contingente de policiais. Então, não me interessa perguntar, né, qual é o motivo da violência, né? Não me interessa saber pessoas não têm uma outra atitude, né? Que elas não empregam, né, o seu dia, as suas ações em outras práticas que não sejam práticas violentas. Eu apenas quero saber qual é o índice, né, de crimes que são cometidos por mês no Campo Limpo. E, sabendo desse índice, o que eu faço? Eu vou mandar polícia para lá. É uma análise positivista. Entendido? Ou não? Entendido. Tá? Eu tenho, vamos dizer assim, que ajudar agora, né? Digamos assim, que faço parte de uma ONG e eu preciso recolher alimentos para ajudar uma determinada comunidade ou algumas comunidades. O que eu preciso fazer? Eu quero saber quantas famílias, né, têm necessidade desse. Então, eu vou na comunidade que atua e eu faço uma sondagem. Olha, quantas famílias precisam de uma cesta básica? E a partir dos dados que eu obtiver, eu vou, né, distribuir tantas cestas básicas. Entendido isso? Né? Agora, se eu tiver interesse, né, em saber o motivo por que as pessoas estão necessitando da cesta básica, aí eu já vou partir para a pesquisa qualitativa. Algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas, elas não têm como sair de casa para aquelas atividades que elas faziam, né? Ou essas pessoas, elas nunca tiveram, né, nenhuma atividade profissional, nenhuma
a atividade econômica, e elas sempre precisaram de cestas básicas. Eu vou pesquisar o motivo, né, da necessidade do auxílio. Então, eu vou fazer já uma pesquisa qualitativa. Né? Se eu quero apenas saber quantas pessoas precisam, eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa. Entendido isso? Ou não? Entendido, professor. Tá? Muito bom. Professor Egino, uma dúvida. Uhum. Quanto a Dica. essas pesquisas qualitativas e quantitativas, são estudos que eu poderia imaginar que isso cada prefeito deve fazer nas cidades, ou deveriam, pelo menos? Isso. Agora eu pergunto para vocês, olha a questão que eu coloquei aí. Tem uma oposição, né, entre a qualitativa e a quantitativa? Que aí a gente responde a essa sua pergunta. São opostas? Quando eu uso uma, eu não posso usar a outra? Boa pergunta. Né? Acho que eu pode usar as duas. Creio que não, professor. Eu acho que pode usar as duas, porque ai, gente, na qualitativa você não vai ter você não vai ter a certeza. E na quantitativa você já vai estar, já é mais direto. Você vai ter uma única resposta e ponto. Não seria isso? Ou eu estou errada? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Eu acho assim que... Eu acho não, né? Eu entendi. Que não tem problema usar as duas. Tanto usar apenas uma. Depende muito do que você quer chegar, o resultado que você quer obter. Se você quer analisar só os números, né, só os fatos ali, ter uma resposta objetiva, aí você faz a pesquisa quantitativa. Se você quer fazer uma abordagem mais profunda, mas não analisar números, faz a pesquisa qualitativa. Mas quando você quer ter tanto a resposta objetiva e ver o motivo por trás daquela, você faz as duas pesquisas. Exatamente. E isso vai depender da abordagem que eu escolher fazer, o meu paradigma, né? Então existe oposição. Não propriamente. O que existe é a opção de acordo com a abordagem do paradigma que eu fizer. Então, se você for, por exemplo, por uma abordagem positivista, né? Você, muitas das vezes, vai apenas precisar da pesquisa quantitativa. Por quê? Porque você já tem, né, vamos dizer assim, percepções sobre o que você quer, né, identificar na pesquisa. Então, o positivismo, ele estabelece as regras anteriores, né? Os pressupostos da análise dele, ele já tem preparado. E aí, ele apenas vai se voltar, né, para o objeto de pesquisa para comprovar aquilo que ele trouxe. Agora, quando você faz uma abordagem estruturalista ou, né, baseada no materialismo dialético, aí você vai provavelmente necessitar da pesquisa qualitativa. Por quê? Porque os dois paradigmas, eles vão ultrapassar, né, aquela, vamos dizer assim, superficial. Né? Eles vão de uma causa, né? O que existe por trás
daquilo que eu estou observando. É como se a gente fosse querer levantar um véu, né? Fosse revelar algo, né? Então, os dois paradigmas, eles vão se voltar mais para a pesquisa qualitativa, né? Mas não me impede, por exemplo, né? Eu estou pesquisando as empresas aqui na região do Campo Limpo, né? E eu quero saber, por exemplo, por que na região do Campo Limpo tem tanta empresa no mercado de vestuário, né? Então, eu identifiquei na minha pesquisa que a maior parte das empresas ali da estrada do Campo Limpo, elas estão relacionadas ao ramo do vestuário, né? Muito bem, escolhi, né, aí fazer uma pesquisa qualitativa. Eu já identifiquei, a maior parte é do ramo do vestuário. Isso tem um motivo, né? Por que que os empresários do Campo Limpo, eles resolveram abrir empresas no ramo do vestuário? Por que isso? Algum motivo tem, né? Não é à toa. Aí eu vou verificar, então, qual o motivo. Eu vou partir para uma pesquisa qualitativa. Como é que eu vou fazer, então, essa pesquisa? Eu tenho que saber, então, será que é porque o vestuário dá um lucro maior? E por que será que o vestuário dá um lucro maior lá no Campo Limpo? Elas gostam de ficar sempre bem vestidas, brando, né? Eu vou fazer uma análise, então, do mercado, né, das empresas de vestuário, do ramo do vestuário, na região do Campo Limpo. É igual ao comportamento de outros bairros de São Paulo? Então, aí eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa. E eu vou, como um observador, primeiro analisar o comportamento, né, dessas empresas. O que será que as levou à existência, né? Será que era só realmente uma relação com lucro? Ou será que existe ali algumas pessoas naquela região que gostam de costura, né? Trabalham com as costuras, e aí de repente tiveram esse impulso para abrir uma confecção, né? E aí, será que são empresas que vêm, né, de uma constituição familiar, né? São vários membros da mesma família que trabalham nesse ramo. Então, eu estou interessado em identificar esses símbolos que envolvem as empresas do ramo do vestuário na região do Campo Limpo. Entendido isso? Ou não? Entendido. Tá? Então, aí eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa e a minha abordagem paradigmática, ela provavelmente será ou estruturalista ou baseada no materialismo histórico. Quando foi que essas empresas surgiram na região do Campo Limpo, né? Eu estou aí me voltando para uma explicação por meio da história. Algum fato levou, né, à abertura da primeira loja, aí, a primeira empresa de confecções do Campo Limpo? O que foi que aconteceu, né? E qual é o preço que essas empresas aplicam na região do Campo Limpo, né? Então,
Se eu quiser comprar roupa, é mais vantajoso eu ir lá para o Jardim Ângela, comprar lá, porque é mais barato do que no Campo Limpo. Por que que é mais barato num bairro do que no outro? Então, eu estou fazendo aqui uma abordagem que envolve, né, uma relação social. São comportamentos, né, de uma pessoa jurídica ou de pessoas jurídicas, mas elas têm um efeito sobre a sociedade e também sofrem um efeito da sociedade sobre elas, né? E eu quero saber como é que se comportam, né, esses agentes sociais. Então, eu estou fazendo uma abordagem estruturalista. Eu quero observar, né, o comportamento das empresas do ramo do vestuário para depois entender como é que elas estabeleceram regras ali na região do Campo Limpo. Então, a minha análise está no paradigma estruturalista. Entendido isso ou não? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Estamos, Eu professor, até tá com medo, eu entendido. pensei que vocês tinham aí, né, capotado do outro lado. Entendido isso? Eu Entendido. quero comprar um colchão, uma cama king size. E aí eu faço uma pesquisa nos vários bairros de São Paulo. E eu identifiquei que lá na Estrada do Campo Limpo, os preços das camas box king size são mais baratos. Por que será? Né? Quem dera. Não é? Eu acho que todo mundo lá, né, no Campo Limpo tem uma cama king size na sua casa. Porque é tão barato, né? Então, eu vou lá para o Campo Limpo, compro e trago aqui para minha casa. Mesmo que eu tenha que, né, atravessar a cidade para fazer isso, porque lá é mais barato. Então, eu sei que, né, os preços, a quantitatividade, né, ou esta análise do número me diz que é mais na região do Campo Limpo. Agora eu quero saber por que que na região do Campo Limpo é mais barato. Então eu já passo para uma pesquisa qualitativa, né? E aí eu vou observar o comportamento dessas empresas, né, que vendem colchões lá no Campo Limpo. Eu quero entender, mas primeiro eu preciso analisar essas relações, porque alguma coisa elas vão me revelar. Eu não sei o que que é, mas elas vão me revelar. Então, estou fazendo uma abordagem estruturalista. Existe uma estrutura que mantém esses preços muito competitivos, né, ali na região do Campo Limpo. Eu quero saber qual é essa estrutura. Meu paradigma é estruturalista. Ou, né? Diga, Vanessa. Se eu entendi aí pelo seu exemplo de colchões, a Vanessa quer comprar um colchão e ela vai em várias lojas do Campo Limpo pesquisar os valores dos colchões para ela decidir em qual comprar. Aí seria uma pesquisa quantitativa. Tudo bem. E a Vanessa entra, achou a loja X que ela vai comprar o colchão. Eu entrando nessa loja, eu vou perguntar para o vendedor se o colchão é ortopédico, valor, se tem desconto. Aí já seria uma pesquisa qualitativa. Isso, exato. Ok, então tá entendido. Tá bom? Agora eu quero saber qual é a abordagem que a Vanessa utilizou para a pesquisa dela. A Vanessa utilizou uma abordagem positivista, estruturalista ou
materialista, dialética. Eita, professor. Aí sim complica, né? Totalmente. Quando a Vanessa saiu de casa para fazer a pesquisa de preços, né, ela queria o quê? O menor preço, não é verdade? Isso. Então, ela já tinha a vida. Isso é pelo paradigma positivista. Porque ela já sai de casa com as regras pré-definidas. Eu Sabendo vou que vai comprar buscar um colchão mais barato, um melhor preço, né? Agora, a Vanessa, ela, ao invés, né, de sair de casa com aquela regra na sua cabeça, ela não tem ideia, né? E não tem certeza se ela vai comprar um colchão ou não. Ela quer avaliar, né, o colchão. E aí, então, ela vai procurar um preço bom, mas ela quer saber qual é, né, a qualidade do colchão. Qual é o tipo de mola que o colchão traz, né? E se ela fizer a compra de um, né, e não comprar o outro de outro modelo, qual é a diferença? Então, a Vanessa, se for fazer a compra, ela vai deitar nos diferentes colchões. E aí ela vai perceber que existe uma diferença entre eles. Então, a Vanessa está usando uma abordagem estruturalista, né? Porque por trás do preço mais em conta, ali tem uma razão. Pode ser que o colchão não seja de tão boa qualidade, né, quanto o outro que é mais caro. Ou pode ser que isso seja uma questão mesmo de mercado só, né? Então, como tem poucas lojas, normalmente, né, não existe muita competitividade. Então, as lojas aplicam o preço que elas querem, né? Mas a Vanessa, ela está apenas fazendo uma primeira observação, para depois começar a retirar as regras que ela encontrou nas vendas de colchões nas lojas do Campo Limpo. Ou a Vanessa ainda vai fazer uma mesma pesquisa, né, para comprar o colchão. E aí ela quer saber, né, por que o preço do colchão, né? Ele é composto de que elementos, né? Então, será que todas as pessoas do Campo Limpo têm acesso a esse colchão tão especial? E a Vanessa diz assim, não, nem todas as pessoas do Campo Limpo podem comprar esses colchões aqui especiais, uma cama king size e tal. Por quê? Porque as pessoas elas estão separadas em classes sociais. E só quem faz parte de uma classe social mais elevada é que pode comprar, né, esses tipos de colchão. E isso está diretamente ligado ao modo de produção capitalista. Os que têm o capital, eles conseguem obter as coisas. Aquelas pessoas que não têm o capital, elas não conseguem obter as coisas, né? Então, a Vanessa foi fazer a pesquisa do preço dos colchões, mas ela está utilizando aí uma abordagem materialista dialética. Entendido isso ou não? Sim. Complicou um pouco, não é? Bastante. Mas é preciso que eu faça as conexões mentais, né? Eu estou fazendo a pesquisa qualitativa ou a pesquisa quantitativa e, além disso, qual é o paradigma de pesquisa que eu vou utilizar para empregar uma técnica ou outra técnica. Isso também influencia. Entendido por aqui?
Entendido. Vocês fazer um intervalo agora? Pode ser? As mentes estão dando curto-circuito por aí ou não? Tá dando um bug. Então, enquanto estava só qualitativa e quantitativa, estava tranquila. Agora complicou um pouco, né? Bastante. E aí, vocês vão ter que fazer essa análise para apresentar a explicação no pré-projeto de vocês. Vai ser a parte da metodologia. Agora eu entendi porque ia complicar um pouquinho. Exato. Então, vocês precisam ficar até o final da aula, porque a gente vai ter que acrescentar um capítulo, né? E aí eu volto a falar para vocês, não compliquem. Façam exatamente aquilo que eu estou pedindo para vocês não se enrolarem, porque isso não é fácil, tá? Então, não se preocupem com o parágrafo, a forma que agora nós vamos nos concentrar na escolha da metodologia que vai ser empregada para a realização do nosso trabalho de pesquisa. Então, o projeto, ele tem que identificar numa das partes que metodologia vai ser utilizada. E aí isso requer muita atenção do pesquisador, porque uma metodologia, ela tem que se adequar a uma técnica qualitativa ou quantitativa, ou até mesmo as duas. Mas uma parte da pesquisa eu vou usar a quantitativa e na outra parte eu vou fazer a qualitativa, tá? Então, muita calma nessa hora. Não, até essa parte da quantitativa e qualitativa está muito bem tranquilo, professor. Está bem tranquilo agora. Essa complicação no final vai pegar. O bicho vai pegar. A gente vai ver agora que o trabalho de pesquisa ele tem um fluxo, né? E a gente vai ter que respeitar mais ou menos esse fluxo aí, para a gente poder fazer o trabalho, porque senão a gente realmente vai encontrar muita dificuldade. Tá bom? São 9h40. Olá, quem fala? Isaías? Oi, Isaías. Só me tira uma dúvida. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Referente ao pré-projeto, por exemplo, tá? Daí nós vamos estar utilizando, ter que escolher essas uma das três metodologias. Sim. E aí vamos supor que eu parta para o materialismo dialético. E aí eu tenho que identificar, por exemplo, no trabalho, no pré-projeto, que eu vou utilizar essa metodologia, materialismo dialético, na parte quantitativa, por exemplo, ou as duas, ou só qualitativa, ou não. Sim. Da forma que eu escorrer, eu posso demonstrar. Não. Você vai ter que escolher e vai ter que explicar por que você escolheu um paradigma e por que você vai aplicar a pesquisa qualitativa ou quantitativa. Eu quero fazer isso. Certo. Entendeu? Perfeito, então. Entendi. Obrigado. Então não é uma coisa muito simples, não, né? Porque você vai ter que colocar a cabeça aí para trabalhar e explicar no seu projeto por que você está abordando isso ou aquilo. Porque quem for analisar o seu trabalho vai precisar saber como é que você pensa aquele assunto. Certo. Então, existem várias maneiras de pensar o mesmo assunto. Mas eu quero saber como é que pensou. Correto. Ok, então, obrigado. Professor, uma dúvida. Pode ocorrer de usar os 3 paradigmas no projeto ou não? Olha, eu acho
que você pode fazer 3 projetos distintos. Não, num projeto. Mas num só, eu acho muito complicado, porque principalmente com relação ao positivismo, é difícil você fazer uma conciliação entre o positivismo e os outros 2 paradigmas. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Porque aí você vai ter um comportamento muito diferente dos outros 2. Sim, se é que cada um vai ser de um jeito, um comportamento diferente. Porque no positivista, você já vai com todas as hipóteses e propostas, você vai ter ou a comprovação ou não. Se você fizer uma abordagem estruturalista ou pelo materialismo dialético, é como se você fizesse as suas hipóteses, mas você vai esperar a revelação, né, dessas hipóteses. Você não sabe o que você, na realidade, vai encontrar. Então, você vai observar para compreender, né, a realidade social. É diferente. Sim, entendido. Então, seu propósito, ele é muito mais de alguém que é vamos dizer assim, espectador, né, do que propriamente você é que vai dar as regras, né, daquele comportamento social. Entendido. Não, é uma dúvida só que eu tinha, se podia acontecer de entrar esses 3 paradigmas, mas por isso que a pesquisa quantitativa se adequa mais ao positivismo, porque você quer saber algo objetivo, né? Então, eu simplesmente quero saber como, naquele exato momento, aquilo ali acontece. Pronto, é esse meu objetivo, tá? Não me interessa saber a razão, o motivo, né? Eu não tenho essa pretensão. Aí eu relaciono a quantitativa ao positivismo. Então, porque o meu objeto, eu vou ter que usar a qualitativa e a quantitativa. Isso. Agora, qual paradigma que você vai usar? É positivista? É o estruturalista? Ou é o materialismo dialético? Aí que tá, professor. Eu vou ter que me aprofundar muito nisso para mim saber qual eu vou ter que usar. Vou ver qual seja mais esclarecedor e me ajude a deixar o meu projeto bem especificado, bem claro. Isso. Aí você tem que colocar a cabeça para trabalhar um pouco melhor aí, para que você, vamos dizer assim, faça a opção por aquilo que vai lhe trazer os resultados que você apresentou nas hipóteses lá que você já formulou. Sim, sim. Tá? Então, gente, agora já são 9h45. A gente volta, são 9h10, tá bom? 10h10, aliás. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, tá bom. Olha, eu gostei. Hoje a aula está com 27 participantes. Isso deve ser comemorado, né? Em casa, nós vamos comemorar a participação. Então, eu vou parar a gravação e aí vocês tomam um cafezinho aí e a gente volta às 10h10, desculpa. Ok.